vamos retomar algumas parábolas que Jesus proferiu. E a parábola, ela tem como objetivo, através de uma historieta, procurar inserir conceitos morais para todos nós. E Jesus fazia isso com muita propriedade, porque ele não falava apenas para os homens de época, mas para toda a eternidade. E a importância da parábola é que cada vez que nós a estudarmos, vamos ver um pouco além do que compreendíamos até então. É como o horizonte vai sempre se ampliando cada vez mais e a nitidez dos ensinos fica mais claro para todos. Assim sendo, essa parábola das 10 virgens, ela está no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 25, versículos de 1 a 13. Ela é um pouco longa, mas ela é muito interessante. E diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram o azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso nos falte a nós e a vós, ide antes aos que os o vende, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, essa é a história que Jesus contou. E ele, então, baseou-se nos costumes de época. Mas, por que desta parábola, especificamente? Então, esta parábola contada por Jesus é em resposta às inquirições dos discípulos a respeito dos finais dos tempos. Porque já naquela oportunidade, então, estavam se anunciando os finais dos tempos. E isso até hoje repercute esse tipo de questionamento, e muitos ficam como que aturdidos, ficam como que desesperados, preocupados, ficam inclusive fazendo reservas alimentares, de agasalhos, de habitações fortificadas, porque sempre está achando que haverá de acabar o mundo. Mas, enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos aproximaram-se em particular, dizendo: dize-nos quando sucederão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? Isso foi extraído do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 3. Porque Jesus anunciava também isso. Mas ele sempre esteve falando no sentido espiritual, não no sentido material dos fatos e das ocorrências.
Assim, então o que Jesus fez para instruir, para tentar explicar os cuidados que deveriam ter e que nós, na atualidade, devemos ter com relação a esta interrogação, né? Então Jesus vai se basear na tradição da época. Por isso que Jesus utilizou a descrição de um típico casamento judaico da época nessa parábola. Então ele fez uso dessa comparação que vamos explicar. Porque era costume que o noivo fosse acompanhado de seus amigos tarde da noite à casa da noiva. Lá a noiva o esperava com suas damas de honra, as 10 virgens, que ao serem avisadas da aproximação do esposo, deviam sair com suas lâmpadas para iluminar o caminho do noivo, até a casa, onde haveria a celebração das núpcias. Por que isso? Porque o casamento judaico, ele compreendia 3 momentos. O primeiro, o compromisso. Isso se dava quando a criança acabava de nascer. Então, os pais já faziam pactos com outros pais, né, para que a união de seus filhos se estabelecessem no futuro. Então, a criança acabava de nascer, uma menina, um menino. Os pais se reuniam e falavam, olha, quando eles crescerem, eles vão casar-se. Esse era o primeiro compromisso assumido do casamento judaico. Posteriormente, haveria então o noivado, que é esta condição descrita. E as festas das núpcias, como ocorrera nas bodas de Caná, que nós já falamos aqui, na qual Jesus e Maria de Nazaré fora convidado a participar. Então, o casamento assim é que se realizava. Então, Jesus utilizou desta tradição para fazer uma comparação, um paralelo do que era aquele casamento e o que devemos fazer com relação aos momentos de evolução de todos nós. Então, a proposta de estudo se baseia no quê? Que Jesus, ele ressalva sobre a importância de estar preparado para o final dos tempos. Veja que esse final dos tempos, tá, né, entre aspas, e a sua segunda vinda também. Porque nós vamos ver que esse final do tempo não vai ser um dia preciso. Não vai ser um momento cataclísmico. Não vai ser algo abrupto, violento. Assim como a sua segunda vinda não será novamente de carne e osso. A sua vinda é quando a sua mensagem será revivida, quando os seus ensinos será relembrado, quando os seus ensinos serão observados e praticados. Porque da vinda de Jesus há mais de 2000 anos, até os momentos atuais, nesse espaço de tempo, a humanidade, o homem, deixou um pouquinho de lado os ensinos de Jesus. Preocupado com o progresso material, com as descobertas naturais da matéria, ele focou apenas no progresso material e deixando de lado as questões morais e espirituais. Por isso que chegará um momento em que estes conceitos espirituais serão reavivados. E é isso que é tido como segunda vinda. Tá? E ele mostra também que a negligência nas obrigações de evoluirmos fará com que não sejamos aptos a participar do novo estágio evolutivo aguardado. Então, na realidade, esta proposta, através da parábola, é de nos deixar atentos, de nos avisar da necessidade de nós
cumprirmos com os nossos compromissos espirituais. E insistimos de forma repetitiva que aqui nós estamos de passagem para realizarmos um projeto existencial. Então nós temos que focar nesse projeto, a razão pela qual estamos no plano físico, porque ele é temporal, ele tem um período de tempo. Cumprindo aquela programação, retornamos à pátria espiritual. E se nós negligenciarmos nas nossas obrigações, então não estaremos aptos a seguir a evolução natural de toda a criação. Porque não somos apenas nós, espíritos, que evoluímos. A natureza evolui, os planetas evoluem. E cada vez que este evolui, ele então passa a habitar espíritos em concordância com seu grau de evolução em termos de habitação. Bom, visto isso, então agora vamos interpretar os versículos que Jesus nos traz, né? E mais uma vez repetimos, não temos a palavra final, definitiva, mas é um estudo, uma observação, que é claro que amanhã vocês poderão ouvir de outras pessoas ou estudar em outros livros e terem também mais um ponto de vista sobre a mesma parábola. Mas, então vamos entender este momento. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes, ou seja, cumpriam com a obrigação de ser as virgens, de serem as que estariam se dispondo a iluminar o caminho do noivo para que a noiva pudesse encontrá-lo. Era um compromisso assumido. E elas estavam, então, cientes da sua responsabilidade e prepararam os seus apetrechos para que aquilo ocorresse de forma normal e natural. Porém, 5 eram loucas. O que ele quer dizer loucas? Ou nécias, depende da tradução. Eram aquelas pessoas imprevidentes, aquelas pessoas que não se preocupavam em cumprir suas obrigações, aquelas pessoas que não traziam as responsabilidades naturais. Então, se elas foram convocadas, convidadas para a noiva, para iluminar o caminho, e era comum ter lâmpadas, onde era deitado azeite para fazer luz, elas tinham que ter todos os apetrechos em ordem. Mas elas deixaram para trás. Mais tarde eu vejo. Eu sou muito cedo, ele não vai chegar agora. E aí ela deixou para trás. Por isso delas serem consideradas como nécias. Então, o que Jesus quer nos dizer nesses 2 versículos? Que a conquista do reino dos céus requer obrigações a serem desempenhadas. O reino dos céus já existe em nós. O reino dos céus já foi falado mais uma vez nos estudos da casa. Não é um local, não é lugar no céu, não é um lugar inatingível. Ele existe dentro de nós. Precisamos ter o trabalho, as obrigações de fazer com que este reino afloresça. Que aquilo que impede que ele se manifeste, o que é que impede? A nossa ignorância perante as leis. Então nós temos que fazer as nossas obrigações. A cada existência, quando aqui passamos, temos a oportunidade de aprender e praticar as leis de Deus. E todas tinham a mesma natureza. Então ninguém era privilegiado. Nenhum de nós somos privilegiados. Muitos poderão dizer, eu gostaria de ser como fulano, como ciclano. Por que não? Todos nós nascemos no mesmo ponto de partida. O que vai depender é do esforço maior ou menor de ser prudente ou nécio, ou
não se incomodar com as nossas obrigações. Porém, cada qual tinha liberdade de ação, assim como nós trazemos. Nós temos livre-arbítrio. Ninguém nos obriga, Deus não nos obriga a fazer nada. Ele nos dá as oportunidades, Ele nos dá as experiências, e nós temos que estar atentos em observar e aproveitar os momentos que a vida nos oferece para o aprendizado espiritual. Assim, continuando, as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite com suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Então, o que Jesus quis comparar nesse momento da historieta? Que o azeite representa os deveres morais e materiais desenvolvidos pelo Espírito ao longo de sua evolução. Então, o azeite é aquilo que dá energia, é aquilo que dá combustão, é aquilo que dá luz. E o que dá luz? Conhecimento. E o que confirma a luz? O exemplo do conhecimento adquirido. Então, nós estamos encarnados, convivemos com pessoas ao nosso derredor, para que possamos desenvolver, criar este combustível espiritual que há de iluminar a nós e aquele que estiver ao nosso derredor. Então, esta é a finalidade nesse momento da historieta. E aquelas virgens nesses não se preocuparam em conquistar os valores morais, em ter conhecimento das questões materiais. Elas simplesmente levaram a vida de uma forma vegetativa. Levaram a vida apenas se preocupando com o cotidiano e com os lazeres comuns a cada período de tempo. Mas não se aperceberam que aqui elas estavam não para desfrutar do que a matéria estava lhe oferecendo, mas para trabalhar essa matéria para o seu crescimento espiritual. Assim, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Espero que ninguém esteja tosquenejando aqui agora, né? Mas, cada um de nós temos o tempo, e esse tempo está, mais uma vez, em destaque, para realizarmos o nosso despertar para o real significado da vida. Por isso que esse tempo é individual. Por isso que este final dos tempos não será num dado momento, mas cada um de nós teremos o nosso tempo, o final do tempo da ignorância, quando passarmos a adentrar na vida real do conhecimento das leis de Deus e a sua prática. Assim ocorreu com Paulo a caminho de Damasco. Assim ocorreu com Pedro, quando o galo cantou pela terceira vez. E assim ocorreu com inúmeras pessoas que, num dado momento, se despertam para a realidade da vida. Por isso que cada um de nós temos o nosso tempo. E não podemos forçar, né? Não podemos precipitar. Mas infeliz daquele que retarda esse momento. E vejam vocês que existe o tempo nas moradas da casa do Pai. O que eu quero dizer com isso? Que assim como nós espíritos vamos evoluindo e de acordo com a nossa evolução vamos habitar um planeta adequado às nossas necessidades, o planeta, por sua vez, todos os astros,
na criação divina, também têm seu ciclo evolutivo. E esses também avançam na marcha do progresso. Então nós, assim como na escola, estamos no primeiro ano, aí nós mudamos para o segundo ano, aí mudamos de classe, não é isso? Terceiro e assim sucessivamente. Nós vamos mudando de classe porque nós mudamos de necessidades. Porém, as classes, que são os planetas, também estas podem mudar-se. Hoje ela está preparada, adaptada para receber o primeiro ano. Então ela está toda decorada, com bichos, animais, alfabeto. Depois ela pode estar, então, com outra roupagem, com lousa, o quadro negro, porque já são outras necessidades. Então, assim como o planeta evolui, nós também evoluímos. E é chegado o tempo em que o planeta passa por esse momento de transformação, que é o que estamos assistindo agora. Então, todas essas intempéries do clima, da natureza, são tudo coisas previstas. Não é nada excepcional, não é castigo divino, mas fases normais de evolução do planeta. Assim como o planeta saiu daquele mundo primitivo, quando sofreu lá o choque de um meteoro, mudou-se toda a conformação do planeta, a sua atmosfera, a sua fauna, a sua flora, agora está ocorrendo também mudanças. Por isso que estamos assistindo essas realidades do clima, por exemplo. Então, o que nos fala aqui é que nós não podemos, conforme a ilustração, perder tempo, retardar a nossa marcha. Devemos evoluir, crescer, para que não venhamos a ser despejados. Porque eu insisto em estar no primeiro ano e agora aquela sala que era o primeiro ano vai ser modificada para receber outras séries. Então eu vou ter que ir para uma outra sala correspondente ao primeiro ano. É isso que todo mundo fica com medo que vai acontecer. Então todas aquelas virgens levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. O que Jesus quis falar? Que os valores espirituais não podem ser transferidos, e sim adquiridos por esforço próprio. Então a luz, pena que a imagem não está tão nítida, mas a luz daquela lâmpada é aquela luz do conhecimento, é aquela luz da experiência, é aquela luz da vivência. E isso não é transferível, isso não passa de forma hereditária, geneticamente. E nem conseguimos comprar num supermercado, numa loja ou num shopping. São experiências próprias. Por isso, e isso que constitui o azeite, vamos assim dizer, nesta analogia. Por isso que não tinha como aquelas virgens prudentes transferir um conhecimento que as outras não vivenciaram, que as outras não sabiam. Então, o que ocorre? Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se as portas. Então veja, aquelas que retardaram, que deixaram para depois, agora é cedo, ainda sou novo, mais para frente eu vejo isso, bobagem se preocupar com isso, o tempo vai passando. E chegará um momento em que esta realidade da mudança de evolução se estabelece. E aí o que as prudentes falaram? Vá, ir diante aos que vendem. Quem é que vende? É a vida, é a experiência. São os momentos que a cada dia a natureza nos oferece para aprendermos
e para evoluirmos. E elas retardaram este esforço. E quando foram atrás desse aprendizado, aconteceu que houve a virada do tempo, houve a mudança, né? E quando o noivo chegou, ou seja, quando foi-se mostrado o passaporte, vamos assim dizer, para uma nova realidade, essas não estavam presentes, né? E aí, então, nós colocamos elas correndo, e aqui é a corrida que nós temos perante a vida. Mas não podemos correr em busca das realizações materiais, mas sim das questões espirituais. A matéria requer necessidades que devemos atender, mas não devemos viver em função dessas necessidades, esquecendo do nosso projeto maior a ser experimentado. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, o que este momento da historieta tem a nos ensinar? Que se nós estivermos desligados, descompromissados com as questões espirituais, nós não seremos identificados. Porque como buscamos os valores e as realizações materiais, nós não criamos aquela interação, não criamos aquela relação com a questão espiritual. Por isso, quando fala, eu não te conheço, porque você nunca foi atrás de querer aprender, de querer viver as questões espirituais. E aí o que acontece? Ele recomenda, vigiai, ou seja, fique atento, preste atenção, reflitam. Por que estou neste mundo? Por que acontecem essas coisas comigo? Por que eu tenho esse ciclo de pessoas à minha volta? Porque cada um traz aquele projeto na qual ele desenhou, na qual ele registrou o que ele queria aproveitar de cada momento, de cada experiência durante a existência física. Não nos enganemos com os títulos, não nos enganemos com as posses materiais, não nos enganemos com uma suposta cultura ou conhecimento, porque tudo isso, se não aplicado com amor, de nada serve senão para cairmos nas tentações e nos precipitarmos nos erros espirituais. Muito bem. Gente, eu estou indo rápido. Eu acho que vocês estão com fome. Perceberam, então, a razão da parábola? Jesus, através de algo do cotidiano, faz uma comparação para o entendimento de época, mas que serve para os dias atuais. A única questão que, ao lermos e estudarmos os ensinos de Jesus, nós temos como que fazer uma viagem no tempo e tentar conhecer os hábitos de época, conhecer as expressões e seus significados, a sua conotação, porque às vezes uma palavra, uma frase, uma expressão naquela época não é a mesma nos dias atuais. E é por isso que as pessoas reclamam por não acharem a Bíblia difícil de ser lida. É porque nós não fazemos este exercício. Veja como agora se tornou mais compreensível essa historieta. Por quê? Porque a luz da doutrina espírita, ela tenta nos esclarecer, explicar, elucidar, tornar algo
transparente, tirando as alegorias, tirando, né, a história, a letra morta, para vivenciar a essência do ensino. E desta forma, dentro das reflexões, então esta parábola representa o processo evolutivo do espírito rumo à sua perfeição intelecto-moral. Por isso que cada um de nós, por mais que pareça que estejamos no mesmo nível de aprendizado, no mesmo nível social, a mesma religião, mas cada um de nós trazemos pequenas diferenças. Por quê? Porque somos espíritos, às vezes nascidos em tempos diferentes. Porque às vezes somos espíritos aos quais aproveitamos ou negligenciamos as oportunidades de aprendizado. Mas o que nos fica patente nessa história, que nós não podemos ser mais considerados como pessoas nécias, imprudentes, invigilantes. Por quê? Se no passado nós tínhamos as dificuldades do conhecimento da verdade, da decodificação do Evangelho, hoje, esta doutrina nos mostra esse conhecimento muito claro. Ninguém poderá alegar ignorância. Ninguém poderá alegar que não foi instruído. Caberá apenas a nossa boa vontade de refletirmos a nossa vida. O que eu estou fazendo aqui? E procurar, então, empreender esforços, paciência, resignação. Ai, como é difícil a paciência. Como é difícil, né? Principalmente quando estamos ao lado daqueles que fazem com que nós sejamos testados, experimentados, exercitados nas virtudes a serem conquistadas. Assim, cada um de nós está no local próprio para o aprendizado. Não podemos reclamar de nada e de ninguém. Só podemos reclamar, bem a verdade, se nós nos tornarmos nécios, imprudentes. Mas, das experiências que a vida nos oferece, devemos sim aproveitar. E não achar que estamos sendo perseguidos, castigados, injustiçados. Mas, ao contrário, estamos sendo estimulados a crescermos, a evoluirmos, a progredir. O sentido da virgindade é na ignorância e na simplicidade com que Deus cria os espíritos para a marcha do progresso. Deus não nos criou imperfeitos. Deus nos criou imaturos. É como aquela semente que ela traz contida no seu grão todo o potencial para ser uma árvore frondosa, para dar frutos, para dar flores, para dar perfume, para dar abrigo. Mas ela tem que empreender os seus esforços. Ninguém fará por ela aquilo que ela deve fazer por si mesma. Ela que terá que romper a casca daquela semente. Ela que terá que nutrir-se do solo, da água. Aceitar as intempéries do tempo, o frio, o vento, a tempestade, a seca. Mas tudo ela fará mais forte, mais rígida e mais amadurecida. Então assim somos nós, criados simples e ingênuos, mas temos todo o potencial para fazermos tudo quanto Jesus fez e muito mais. O noivo, o que é a representação do noivo nessa parábola? É o prêmio da perfeição alcançado depois de inúmeras jornadas evolutivas. Então, quando nós passamos pelo atrito
da ferramenta que burila a alma, quando lapidamos aquelas condições inapropriadas do ser, quando vamos nos desbastando da ignorância, da intolerância, do ódio, da vingança, então fará germinar em nós ou brilhar em nós as virtudes latentes que cada um de nós trazemos. Então o noivo naquela oportunidade é você ter conquistado, por esforço próprio, esta condição de espírito emancipado. E a lâmpada representa a consciência, e o azeite representa o cumprimento dos deveres morais e materiais. Todos nós trazemos esta lâmpada. Todos nós trazemos a consciência. Ela faz parte da nossa trajetória. Ela nos sinaliza o que é certo, o que é errado. Mas precisamos conquistar os deveres morais, as virtudes, para que esta consciência, nutrida nessas virtudes, possa fazer luz. E a luz nortear nosso caminho. E a luz nos dar segurança da marcha a ser empreendida, vencendo com altivez as nossas caminhadas para o além. Então esta é uma das interpretações desta parábola. Jesus é o grande mestre, é o grande pastor ao qual devemos seguir. Ele vem nos trazer, por experiência própria, as condições naturais de crescimento. Mas precisamos fazer a nossa parte. Ele não vai forçar a fazer aquilo que não estamos dispostos a fazer. E o retardamento desta conscientização terá como resultado as dores que tanto nos queixamos, o sofrimento que tanto nos amargura o coração. Mas saber que logo à frente, um pouquinho mais adiante, a luz se fará um dia para todos nós. Que Jesus nos abençoe e que possamos refletir agora com esta parábola o que devemos fazer a partir de então. Que assim o seja. Então,